Jesus quer te dar água cristalina. Jesus está te chamando. Então nós iremos ler no livro de Isaías, capítulo 61, onde nós aprendemos que fomos chamados para dar frutos, e esses frutos devem glorificar o nome do Senhor. Vamos então ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo ou perfume de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Essa profecia se refere ao trabalho do Senhor Jesus Cristo, pois ele foi ungido para pregar boas novas. As boas novas incluem consolação, o dia aceitável ao Senhor, o dia da vingança. A pregação do Evangelho, ela deve ser completa, não como hoje. Muitos falsos estão aí pregando um Evangelho pela metade para atrair a multidão aos seus propósitos. Mas o verdadeiro Evangelho inclui toda a mensagem, não somente mensagem de uma esperança de uma vida melhor, mas sim de renúncia do pecado. Um dia oportuno, como diz também Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E também o Evangelho inclui o dia da vingança. Devemos pregar toda a mensagem para sermos completos e apresentarmos Jesus completamente ao mundo. Mas o que nós vamos meditar nessa noite é o resultado da pregação na vida das pessoas. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que a pregação, entrando no coração, produza frutos de justiça. E nesses frutos Deus é glorificado. Cada pessoa transformada manifesta obras puras. E estas obras puras mostra Deus na sua vida, mostra Jesus na sua vida. É muito triste uma pessoa dizer ser crente, dizer que prega a palavra, mas em algum momento da sua vida ele faz coisas que não agradam ao Senhor. Estes frutos indevidos, chamamos de pecado, glorificam a quem? Ao diabo. Vamos falar o nome dele, glorifica ao diabo. Por exemplo, não é? A palavra de Deus diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Nós temos que entender esta palavra, que está dizendo que alguma coisa que os nossos olhos estão vendo e estão entenebrecendo, escurecendo nossa alma e o nosso espírito. Então isso vai apagar a luz de Jesus que existe em mim. Não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta. Veja o versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Triste de Sião é o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Que se lhes dê ornamento por cinza, quer dizer, vestido de festa, ornamentos. Quando nós vamos ao culto ou ao casamento, nós colocamos uma roupa melhor, ao invés de jogar cinza na cabeça por algum morto, como se fazia antigamente. Então o Senhor está dizendo que com a vinda de Jesus, o Senhor mudou a tristeza em alegria. Óleo de gozo, esse óleo aqui não é um óleo de azeite que põe na comida puro, é um perfume, porque os óleos antigamente que se ungiam às pessoas, para quem não sabe, para os crentes que diz que perfume é coisa do diabo, se fosse coisa do diabo, as flores estariam fedendo e não teriam o seu perfume natural e maravilhoso. Sabemos que existem perfumes que têm componentes químicos sedutores, que entram na narina das pessoas e faz a pessoa sentir um sentimento diferente por outra pessoa. Isso nós sabemos há muitos anos, até no blog que nós temos, nós falamos sobre isso. Mas o óleo que ungia Arão,
óleo que ungia as pessoas, aquele óleo que Jesus disse, entrei na tua casa, Simão, e não me ungiste com óleo. Jesus não estava falando de botar azeite na pessoa e deixar a pessoa com cheiro de azeitona, mas era perfume. Por isso que aquela mulher entrou e colocou nos seus pés, depois de ter chorado e limpado, um perfume caríssimo. Se o perfume fosse pecado, Jesus não aceitaria a ação daquela mulher. Agora, temos que estudar e entender, porque tem muitas pessoas que se prendem a 1 ou 2 versículos e faz igual aquele animal, olhando só o que pode ver os seus olhos, não consegue ver para o lado porque tem, sabe, 2 barreiras aqui, para não dizer outra coisa. Porque às vezes nós vemos vídeos aí, o Senhor me revelou que quem usa perfume está lá no inferno. Irmãos, existem perfumes sedutores e malignos, isso eu sei muito bem. Até mesmo composições químicas perigosas são feitas até em feitiçarias, para quem não sabe. Isso nós sabemos. Mas quando fala que óleo de gozo é perfume misturado com os óleos. Por tristeza. No lugar da tristeza, alegria. É isso que está falando aqui. Vestido de louvor por espírito angustiado. Vestido, né? A pessoa está arrumado direitinho, está alegre, ao invés de estar angustiado. Essa é a mudança que Jesus faz na vida das pessoas. A fim, olha só, veja a palavra, a fim. O que quer dizer essa palavra? A fim de que se chame, a fim. Ou para, a finalidade de Deus é que a transformação das pessoas faça com que a pessoa se transforme em uma árvore de justiça, uma árvore frondosa, uma árvore cheia de fruto que todos colhem para comer. E quer dizer isso, pastor? Fala mais ou menos aí, bem, na nossa linguagem. Bom, quando uma pessoa é transformada, ele era mentiroso, falava palavrões, era adúltero, roubava, enganava os outros, só pensava na sua grandeza. Agora ele é humilde, quer ajudar o seu próximo. Suas palavras são palavras de vida, como está escrito, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não pensa em enganar ninguém, nem roubar ninguém, antes ajudar, trabalhar com as próprias mãos, porque ele aprende que com o suor do seu rosto ele vai ter que comer o seu pão, isso é honroso para o homem. Ele agora não fica triste, porque outros prosperam e ele não, ele simplesmente dá graças a Deus por tudo. Tendo hortaliça e paz em casa é melhor do que uma casa com boi gordo e com elo ódio. Então ele aprende tantas coisas e começa a viver uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida que é lotada pelas pessoas de fora, de modo que as pessoas de fora começam a ver a transformação, uma nova vida e glorificam a Deus. Por isso está escrito, a fim de que se chamem árvore de justiça. Mas se um crente continua praticando qualquer coisa errada, ele não vai ser chamado árvore de justiça. Ele vai continuar glorificando ao diabo. Por isso muitos no arrebatamento da igreja, porque Jesus está chegando, não irão, porque as suas obras estão glorificando a Satanás. Músicas mundanas dentro das igrejas, roupas mundanas dentro das igrejas, as mulheres com as bagagens do Egito penduradas no seu corpo, coisa do mundo que foi introduzido para dentro das igrejas aos poucos. Hoje quase todas as igrejas, as mulheres estão andando como as do mundo. Não digo todas, porque tem mulheres santas e homens santos no meio das igrejas corruptas. Então, estas pessoas que andam como o mundo, falam como o mundo, brigam como o mundo, não glorificam o Senhor, não podem ser chamados árvore de justiça. Por isso que o Senhor se entristece. Porque como eu poderei representar o Senhor? Só podemos representar o Senhor se nós formos, como disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador, você sabe que é um embaixador ou uma embaixatriz? É um representante de um país em outro país. Por exemplo, vem um embaixador lá dos Estados Unidos, outro do Japão, então ele vem para o Brasil representar o seu país. E ele representa perfeitamente. Em tudo que se perguntar, ele sabe, porque ele é um embaixador. O embaixador não é apenas uma pessoa, eu moro no Japão e estou aqui no Brasil representando o meu país. Não, é uma pessoa qualificada, é uma pessoa estudada. Então não é qualquer crente que pode representar Jesus.
Não é qualquer crente que pode representar o nosso Deus, mas a vontade de Deus é esta, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Deus seja glorificado. Onde que nós lembramos no Novo Testamento algo parecido? Em João 15, ele disse, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês, para quê? Só para a vida eterna? Não. Neste versículo ele diz, para que vade, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Num versículo antes, ele diz, nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, que deis pouquinho fruto. Muito fruto. Assim está escrito. Então, o que a gente entende? O que nós podemos compreender e receber de instrução? Ora, quem ama não perde tempo. Quem ama Jesus e ama a palavra não perde tempo. Ele começa a pensar, ora, eu tenho que tirar da minha vida tudo aquilo que não glorifica a Deus. Nós lembramos de outra palavra também no Salmo, se não me engano é Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, é como se estivesse falando, glorifica o teu nome, bendiga o seu santo nome. Quer dizer, minha vida toda, o que eu falo, o que eu faço, como eu visto, como eu ando, como eu negocio, eu tenho que glorificar o Senhor. É honroso, por exemplo, aqui, vocês trocar aquele mau costume de ficar comprando e devendo, e não dever nada mais a ninguém. Fica no osso, fica só com arroz na panela, mas não vai comprar nada fiado para ninguém, porque nós servimos um Deus que proverá. Aleluia! Então, quando nós trocamos esse mau comportamento, aleluia, por um comportamento e arcamos com a responsabilidade para honrar o Senhor, Deus é honrado. Então é sério, a ninguém deveis coisa nenhuma no seu amor. Irmão, esse aqui é um assunto de suma importância. Nós não fomos chamados somente para entrar no céu de qualquer maneira, dançando, sambando, rolando, falando palavrões, falando gíria. Nós fomos chamados para entrar no céu, mas primeiro eu tenho que mostrar que eu sou um cidadão do céu, aleluia! Eu não sou um cidadão carnal, natural, terreno, animal, aleluia! Porque o velho homem, segundo Adão, já se foi. Agora nós estamos num novo homem, como diz a palavra. O velho se foi, o novo chegou. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E diz a palavra, crucificando, aleluia, a carne, ou seja, as obras dela, com as suas paixões, aleluia, para que Cristo cresça em nós. Quando nós, na verdade, negamos a nós mesmos das coisas carnais que não agradam a Deus, entra no lugar dessas desobediências, a obediência, e aí o nome do Senhor é glorificado. Tiago, quando diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chega a vós, tem que se estudar isso. Como que eu me chego a Deus? É justamente produzindo os frutos. E esses frutos não são frutos religiosamente obrigatórios, são frutos de justiça, vida de um coração voluntário que ama a Jesus. Ele mesmo disse isso em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e pratica, esse é o que me ama. Mas isso, irmão, guardar é aqui dentro, é aquele sentimento do amor, sabe? Eu me interesso pela palavra e quero obedecê-la, e quero agradar o Senhor. Eu quero saber que o Senhor está feliz comigo. Eu não quero saber que Ele está triste. Eu quero saber que Ele está contente com as coisas que eu ando fazendo, porque procura andar em justiça. É tão lindo. É tão maravilhoso quando eu leio lá, irmãos. Eu fico assim maravilhado, eu fico imaginando quem era Daniel. Eu sei que nós vamos conhecer todos esses irmãos. Quando o anjo disse para ele, homem muito desejado. Veja que Daniel levou muito a sério a sua vida com Deus. Uma vida de intimidade e comunhão. O anjo disse, desde o primeiro dia que tu te humilhaste diante de Deus, e para compreender as palavras, são ouvidas as tuas palavras, palavra de oração, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, isso é maravilhoso mesmo, porque você começa a pensar, puxa, como vale a pena ter uma vida mais íntima com Deus. Essa madrugada, não querendo eu me comparar com ninguém, porque quem sou eu? A minha esposa Lu e a minha filha Isabel não sabiam que eu estava orando. Orei
parece que 2 ou 3 vezes. Nessa madrugada eu orei a última vez, e orei assim, mas com detalhes a respeito do meu pedido. Eu fiz um pedido ao Senhor. Senhor, gostaria muito que o Senhor mostrasse em sonho para Lu, ou para a irmã Isabel, minha filha, ou para mim, como que elas estão. Porque o Senhor tem falado comigo a meu respeito, mas elas não manifestam nada se Deus mostrou em sonho, então eu quero saber. E aí a Isabel sonhou que eu estava fazendo a arca, estava terminando, e estava entrando a irmã Lorena, o irmão Elisomar, e eu estava lá dentro, e elas estavam entrando também. Estava entrando, e tinha mais pessoas, mas ela não lembra quem eram as outras pessoas. Não eram muitas. Isso, elas estavam ajudando na construção da arca. Então Deus me deu resposta. Eu fiquei muito grato, muito contente, e eu estou testificando isso, porque eu conversei com o Senhor, era 2h30 mais ou menos, eu falei muito com o Senhor, então, mesmo cansado, irmãos, Senhor, me ajuda a orar. Antes de eu dobrar o joelho, eu falei, Senhor, me ajuda a orar, me ensina a orar, me dê palavras para eu orar. Irmãos, quando eu prego para vocês e ensino aqui o que Deus está falando, isso aqui é um tesouro, irmão. Isso aqui é mais valioso do que ouro e prata e sua casa, seu sítio, sua plantação, tudo que vocês têm. Isso aqui é muito, muito, muito valioso. Eu estou falando algo sobre conversão, verdadeira conversão. Tem gente que diz assim, fulano entrou para a igreja. Ele só entrou para a igreja, ou entrou por um sistema. Talvez ele será mal educado, mal ensinado, para proteger aquela igreja, para proteger aquela religião, para proteger aquela denominação, para proteger aquele sistema religioso. Sexta-feira eu estava conversando com um rapaz católico, eu estava falando sobre o sistema que cada um quer defender o sistema. Ele falou assim, é verdade. Ele disse, eu tenho que voltar a ler a Bíblia, eu quero voltar a ler a Bíblia. Você leia, mas leia independente de defender. Não defendo a religião, não. Eu sou católico, mas eu gosto de ler a palavra. Amém. Fiquei contente com aquilo, porque nós encontramos a maioria das pessoas defendendo a sua igreja. Dificilmente conhecem a palavra a fundo. Não conhecem nada. Conhecem meia dúzia de palavras, fica ali pregando só em cima daquilo ali. Irmãos, eu pego um texto desse aqui, Deus me leva para vários textos. Por exemplo, nós temos Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus fala ali que os discípulos não podem ser igual aos outros. Irmãos, é muito maravilhoso. Sinceramente, eu fico maravilhado, porque a palavra, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, a mensagem é a mesma. As pessoas é que fazem diferenças. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Aleluia. Versículo 13 até o 16. Apenas 4 versículos que diz, vós sois o sal da terra. Olha só. Olha a responsabilidade. Você é sal. O que é isso, pastor? Já vamos explicar. E se o sal for insípido, por que se há de salgar? O que é isso? Sal insípido. Sem gosto, né? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Novamente, vós sois a luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz que nós também somos luz, porque a luz dele reflete em nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que ele quis dizer? Se você é uma coisa que sobressai, como é que vai se esconder? Se você tem luz, como vai se esconder? Se você é uma cidade gigantesca que está em cima lá da montanha, como é que vai se esconder? Nós não estamos na presença de Deus? Jesus não é a nossa montanha? Então nós não devemos levar uma vida escondendo-nos. Não é isso? 15. Nem se acende a candeia, ou candeeiro, ou a lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, quer dizer, assim como essas comparações, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que existem escolhidos de Deus neste mundo que esperam encontrar um verdadeiro cristão que dê testemunho, que a luz desse cristão venha brilhar nele. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não se converte e não entra para as igrejas por causa do mau testemunho dos evangélicos. Como o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês.